a primeira vez que eu faço uma individual com trabalhos mais antigos. Normalmente as minhas individuais todos os trabalhos nascem exclusivos para a exposição. Então também foi um pouco de olhar para esses trabalhos que estavam mais guardados em acervos e reconstruir eles dentro dessa narrativa. O que eu defino como história já não é a história contada do livro, né? Então é um personagem um homem que se transforma em urubu. Isso não é uma coisa que está muito nos livros de história, essa realidade de um homem virar urubu. Então, as histórias sempre vão ser contadas por um viés. A questão é o quanto as pessoas podem estar abrigadas dentro dessa história e desse viés. Nem sempre a imagem dá conta da história toda. Então, para mim, é quase como se o trabalho fosse a ponta de um novelo para continuar falando, para continuar mantendo essas histórias orais, continuar passando um pouco sobre elas. Tem um primeiro processo que é quase como de materializar um pouco essas histórias na construção, mas às vezes eu acho que a obra é só premissa para continuar falando sobre ela. Não é uma voz única, né? É de falar com você e depois você falar para outro e essas vozes irem reverberando. A exposição tem esse nome até de morrer para germinar. É um pouco de que aqui eu planto e daqui a pouco já estou em outro lugar e as coisas começam a brotar a partir disso. Muitas vezes eu utilizo narrativas de histórias africanas ou afro-brasileiras. O Galanga, também chamado de Chico Rei, ele aparece meio como uma figura acima da exposição. Também tem um entendimento da exposição e um entendimento pessoal de me localizar e de saber um pouco o meu lugar de fala. Então também de me entender como homem branco, hétero, classe média, essa coisa toda dos privilégios e de me colocar abaixo dessa figura, né? Que é esse homem que conseguiu comprar a própria alforria e de muitos outros escravos comprar a própria mina e ser coroado rei em Vila Rica. Essa figura meio controversa que escondia o ouro no cabelo e aí está representado aqui como ouro, coroa e constelação, um pouco dessa figura meio mítica de Minas Gerais. Tem uma coisa bem mitológica, mas ao mesmo tempo tem uma coisa do mito trazendo para uma coisa bem atual e bem enraizada hoje, sabe? Quase como se com os mitos a gente pudesse levantar questões de agora. Esse trabalho com backlights é um trabalho que conta um pouco da história de um personagem histórico, mítico, lendário do Recôncavo Baiano, de uma cidade chamada Cachoeira. Um homem chamado José de Belchior, popularmente lá conhecido como Zé do Brechó, que foi um grande feiticeiro e que tinha algumas histórias em torno dele. Uma delas é que ele se transformava em urubu e voava para a África trazendo o axé. Então o trabalho é todo construído nessa bipolaridade, não sei se a gente pode falar assim, ou é construído em duas narrativas independentes, que uma parte se apaga e outra se acende. Então a gente tem numa primeira instância que está acesa nesse momento a Roça do Ventura, que é um dos primeiros terreiros de candomblé do país, do qual ele participava. Em contraposição, do outro lado, tem a Igreja do Rosarinho, que é uma igreja católica, que foi fundada por ele, construída por ele, para que ele pudesse ter mais voz política. Era um homem que tinha um entendimento de que precisava ser ouvido de alguma forma e criou essas estratégias. Então, em contraposição, ele tinha essa igreja, e aí depois tem essa imagem do urubu em contraposição com a imagem de um homem que tem um rosto quase que não identificável, porque não se sabe exatamente como era esse homem, porque ele não tem grandes registros sobre ele. Numa terceira instância, o mapa da África em contraposição a uma foto do Bar das Sete Portas, que hoje é um bar, mas era onde ele morava, um casarão antigo, onde ele pode ter morado. Tem essa figura central que é uma pedra, quase como se fosse o ponto de energia, o ponto de terra, o ponto de onde emana a ligação para esses pontos. Então, de hora em hora, um lado se apaga e acende o outro, e fica nessa alternância, um lado sempre morrendo para o outro germinar, e depois isso se inverte.
E essas veladuras que aqui aparecem de uma forma preta, aqui aparecem de uma forma branca, na neblina aparecem de uma forma não material, então sempre tem essa coisa de apagar algumas imagens, um pouco nesse contexto do morrer e do germinar, que acho que todos os trabalhos confluem para isso. Outro trabalho que segue um pouco nessa ideia da constelação, tem 3 trabalhos que sugerem um pouco isso, que são constelações desenhadas com papel semente. E eu retiro só 5 dessas sementes, formando o Cruzeiro do Sul, que é a constelação que a gente usa muito como guia, como norte, para definir nosso posicionamento no hemisfério sul. Quase um pouco como esse olhar para o campo, essa preocupação com a terra, pudesse apontar algum caminho. E aí tem também esse trabalho de desmaterializar, aparecem 3 frases: cuidar da terra, cuidar das pessoas, compartilhar excedentes, que são as premissas da permacultura, que para mim são 3 frases que resumem muito o que a gente pode fazer para ter um mundo, uma vida, um país, uma relação um pouco melhor. O que me interessa nessa imagem é uma imagem de acervo, do acervo do Museu da República. Ela tem uma coisa quase fantasmagórica. Ela faz parte desse conjunto que tem as sementes, mas ela está ali um pouco dessa neblina, que é uma coisa não material, mas que ali está super condensada, quase como desenhando uma paisagem. Um pouco dessa coisa da transformação, do morrer para germinar também. Os brancos são, se olhar de perto, você vai ver, se assemelha muito com uma constelação. São folhas desse papel com semente incrustada. E numa delas tem essas 5 retiradas, formando o Cruzeiro do Sul. É um conjunto todo sobre essa coisa dessa transformação de paisagem, das premissas da permacultura e essa instância de constelação, como nessas 2 aqui já. Esse é um trabalho, na verdade, que a minha fala começou a partir desse trabalho. É um trabalho chamado Privilégios, que marca um pouco desse meu posicionamento. É uma imagem da assinatura da Leora coberta por uma bandeira branca. E a bandeira branca aqui não está como representação de paz ou rendição, essas leituras mais comuns que a gente faz, mas muito mais ligada ao momento em que, nos povos ancestrais, o povo de Angola era nômade, e quando eles precisavam definir um novo caminho a ser seguido, eles fincavam uma bandeira branca num pedaço de pau. Tem até a música do Caetano, bandeira branca enfiada em pau forte, e para onde essa bandeira apontasse era o novo caminho. Então é um pouco de marcar esse momento, tá, ok, nos entendemos aqui, para onde vamos depois, para onde essa bandeira pode apontar. Isso é ferro, tem esse simbolismo um pouco de um portão, de uma porta, dessa contenção. E aí, num deles tem 27 perfurações, exatamente na posição das estrelas da bandeira nacional, que representam o céu do Rio de Janeiro, em 15 de novembro de 1889. E no outro, um trecho do texto do Padre Antônio Vieira, de um sermão, em que, entre outras coisas, ele fala sobre a dificuldade que se tinha no Brasil de se navegar com o astrolábio, porque ele fala que nel Brasil hasta los cielos mentem, que no Brasil até o céu mente. E aí o que um homem pode ser tão bom quanto o céu da terra em que vive. Então, quase como se a gente tivesse fadado a essa mentira, a essa inverdade no país. Mas aí também tem esse céu caído em contraposição a esse céu no cabelo do Galanga, do Chico Rei. Quase como se fossem 2 pontos, que talvez a gente não seja fadado a isso, a gente tenha um outro momento e outras histórias a serem ouvidas. A exposição toda é construída de uma forma ambígua entre afeto, relações pessoais e política. É uma exposição que você pode ler muito como uma marcação sobre o país e sobre nossa relação com o Estado, mas também pode ser lida por um viés muito, muito, muito pessoal e muito particular. Dá para fazer leituras mais psicanalíticas da coisa, sabe? Tanto que a exposição abre com uma placa de bronze, que é um trabalho bem característico, já que eu tenho feito há alguns anos, que é o início de uma carta, que inicia com "Saiba, meu amor". Quase como se eu começasse a contar essa história e encerrasse com isso também. E é chamar de meu amor qualquer pessoa que entre na exposição, né? De uma pessoa que tenha uma opinião ou uma manifestação completamente contrária à minha, mas ainda assim de abrigar, sabe? De trazer isso pro afeto. Também é talvez a única forma possível de lidar nesse momento político, às vésperas de uma eleição.
muito, muito particular. Sempre bom falar sobre o trabalho, porque aí você vai reentendendo algumas coisas, também redesenhando a exposição. Essa coisa da oralidade que nunca para, né? Daqui a pouco você transforma a narrativa da exposição e a exposição vai se mudando sem trocar absolutamente nada de lugar. Muito bom? Muito bom. Ótimo, obrigado.